Olá, meus queridos. Vamos resolver então aqui a prova de conhecimentos específicos da Prefeitura de Belém, SEMEC, realizada ontem, dia 5 de dezembro de 2020, 5 de dezembro de 2021, né? Ontem aconteceu a prova, 50 questões. Eu vou resolver as questões de matemática, que é um dos cargos ofertados pela Prefeitura de Belém. É uma prova da AOCP, tudo bem? Boa para quem vai fazer aí, né? Para quem é de alguma cidade onde essa banca vai aplicar, é uma oportunidade interessante. Tem questões aqui que a gente vai bater o olho e vai marcar a alternativa correta. É o caso dessa 26. Ele pergunta é, qual é dessas uniões aqui que pode representar o conjunto dos reais. Com certeza é essa, né? Racionais e irracionais. Não tem o que pensar. A 27 também é uma questão, a meu ver, bem simples, olha. Ele fala, na letra A, a dízima periódica 0,63333 pode ser representada como 0,633. Pessoal, se ele dissesse que essa dízima podia ser aproximada pelo número decimal finito que ele dá, estaria tudo certo. Mas representada mesmo ela não pode. Porque esse aqui, olha, é 3, não para. Esse aqui vai ter um zero bem aqui, ó. E vai ter outro zero se eu quiser pôr. E mais um. Então não é a mesma coisa. Com certeza a está incorreta. Na B ele fala, a soma de um racional com um irracional resulta em um irracional. Perdão, a soma de um racional com um irracional resulta em um racional. Não. A soma de um racional com um irracional resulta num irracional. E não racional. É o erro da letra B. A C é a correta. Ele fala que toda dízima periódica é um número racional, de fato. Para toda dízima você pode achar uma fração geratriz e a fração nada mais é do que um número racional. Tá correto. Fração de números inteiros, correto? O π jamais pode ser escrito como um número racional, porque ele é irracional. E as raízes de uma equação algébrica não são sempre reais, elas podem ser complexas. É o caso dessa clássica aqui, né? Aqui você tem a raiz de menos 1, né, como uma das raízes, só que a raiz de menos 1, perdão, a raiz de menos 1 como um desses números, só que a raiz de menos 1 ela não é um número racional, ela é um número complexo. Ela não é nem racional, né, ela é um número complexo. Raiz quadrada de número negativo é número complexo. Algumas questões eu vou dar aqui para vocês a dica, né, eu não vou bater cabeça aqui fazendo muita conta, olha, essa aqui é aquela funçãozinha clássica que a gente dá para os meninos do primeiro, do segundo ano, depende de como é na sua cidade, eu não sei como é aí, mas eu já vi isso aqui ser ministrado no primeiro ano e também no segundo. Tu vai modelar uma função que determina o preço a pagar pela viagem de acordo com o número de quilômetros rodados. Ele te dá o valor que o cidadão tem, R$20. Então você substitui aqui por 20, vai fazer uma continha tranquila, né, subtrai por 4 dos dois lados, aí vai ficar 16 ali, depois 16 dividido por 2,5. Isso aí facilmente você vai ver que dá 6,4. Essas aqui são questões que não dá para perder, né? Essa 29, tranquila também. Às 15 horas, né, um reservatório, uma represa, né, em Santarém tem um volume X. 30 minutos depois vai ter uma chuva e 30 minutos depois o volume já passa para 160 metros cúbicos. E às 15h42, 12 minutos depois, o volume já passa para 208. Ele fala que a taxa de crescimento do volume de água é constante. Então, você vai fazer uma regrinha de 3 aqui, uma proporção. Não vou gastar muito tempo com isso, mas olha, aqui aumenta 12, aqui aumenta 48. Bem, só tem um detalhe, 12,48, então quer dizer que a cada minuto aumenta 4 metros cúbicos o volume. A cada minuto aumenta 4 metros cúbicos o volume. Então, nesses primeiros 30 minutos, o volume aumentou 30 vezes 4, que é 120. Ora, se é 160 e teve um aumento de 120 antes, é sinal de que aqui no começo era 40 metros cúbicos. Fácil
Muito fácil. Letra B. Na questão 30, o raciocínio é exatamente o mesmo. Note o seguinte. Opa. Você está em 2015. Em 2015, 48 mil. Vou colocar 48K. Em 2019, 54K. E em 2027? XK. Mas veja bem que aqui passaram-se 4 anos, aumentou 6 mil, né? Bem, então quando se passarem 8, que é o dobro, aumentam 12. 54 mais 12, né? Deixa eu colocar aqui um 12. 66K, que é 66 mil. A alternativa correta, naturalmente, é a letra D. Isso porque ele fala, né, que o ritmo do crescimento se mantém, né? Importante lembrar isso, destacar isso aí. Segue o baile. Essa questão 31, eles deram um gabarito errado, gente. Eu vou mostrar para vocês por que o gabarito está errado. Bem, deixa eu printar e jogar aqui na outra tela, que é melhor para a gente verificar algumas situações. Essa aqui tem que tomar muito cuidado com ela, mas ela tá... O gabarito que foi dado pela banca tá errado, tá? Ok. Bem, deixa eu só dar uma encolhida aqui. Exageramos na dose. Bem, tá aqui tá tranquilo. O raciocínio dessa questão é o seguinte: ela é uma questão fácil, mas tem que tomar cuidado com pegadinha, tá? Espera aí, tem alguma coisa errada aqui? Acho que agora sim. Tá. Qual é a ideia dessa questão aí? A ideia é a seguinte, pessoal. Tu tem como modelar uma função que vai te dar o valor do serviço da operadora de TV a cabo X. Você vai pagar 150 mais 2 vezes N. N é o número de canais que você tem. E no caso da operadora Y, você vai ter... Deixa eu ver se está gravando. Ah, está gravando sim. E aqui você vai ter 140 mais 2,4 N. Observe a seguinte situação. Deixa eu apagar um pouco para cá para reservar mais espaço. Tá, quando chegar bem aqui, nota, por exemplo, que se eu assinar 10 canais, a operadora X vai te dar, jogo 10 aqui, vai ficar 150 mais 2 vezes 10 é 20. Então o X vai ter 170 reais, né, o valor. E o valor da operadora Y por 10 canais, aqui você pondo 10, você vai obter 24. 24 mais 140, 164. Ou seja, note que para 10 canais, o serviço da operadora Y ainda é melhor, né? É melhor, porque é mais vantajoso. Mais vantajoso por quê? Porque o serviço da operadora Y é mais barato. Essa que é a ideia, tá? Tá. Só puxar mais um pouco para cá. Mas olha só, eu quero saber quando é que esses serviços vão ter o mesmo valor. Para isso, basta você igualar essas duas expressões. Nesse caso aqui o custo é igual. Você vai ter 150 mais 140. Aqui vai ficar 2,4N mais 2N. Aqui vai dar 10. Aqui vai dar 0,4N. Dividindo dos dois lados por 0,4, você obtém que o N é igual a 25. Tudo bem? Então, para N igual a 25... X, bora lá. Se você jogar 25 aqui, vai dar 25 vezes 2, 50, mais 150, 200. Se você jogar Y aqui,
aqui no lugar do N, 25, vai ficar 25 vezes 2,4, 60, 60 mais 140, 200. Então, não há diferença de preço. Não há diferença de preço quando são 25 canais, tudo bem? Que coisa interessante. Sabe por que é interessante? Já dá para eliminar um monte de alternativas com isso. Aqui, por exemplo, ele fala que a partir... Deixa eu voltar aqui para o PDF. Aqui. Ele afirma o seguinte, pessoal, que a operadora X é sempre mais vantajosa. Não, quando tem 25 canais, é igual. Uma não é mais vantajosa que a outra. Então, tu já pode riscar a B, a C... E o custo não é o mesmo independente do... Não, o custo é o mesmo com 25. Com 10 eu vi que o custo é diferente. Né? Para 10 canais é diferente e para 25 é igual. Mas e quando passa de 25? Vamos supor que você tem... Vamos supor que você tem o N igual a 30. Para N igual a 30, a operadora X, joga o 30 aqui, vai ficar 30 vezes 260 mais 150, 210. Joga o Y aqui. Joga no Y aqui, joga 30 bem aqui, vai ficar 30 vezes 2,4, 720, não, 720 não, perdão. Se você jogar aqui o 72, perdão, o 30, vai ficar 72, 72 mais 140, 212. Então note o seguinte, antes de 25 canais, Y é mais vantajosa que X porque Y é mais barato. Com 25 canais o preço é igual, e com 30 canais, X é mais vantajosa. Portanto, letra A é a correta. Mas no gabarito da prova, veio que a letra E é a correta. Que a partir de 25 canais, Y é mais vantajosa. Não! A mais vantajosa é a mais barata, né? O serviço mais barato é mais vantajoso. Ele não... para o cliente, né? Ele está tomando como ponto de vista do cliente. Para o cliente, o melhor serviço é aquele onde ele vai pagar menos. Então... Com certeza a alternativa correta não é a letra E, não, é a letra A. X é mais vantajosa a partir de 25 canais porque X é mais barato. Antes não, no começo X é mais caro, mas a partir de 25 é mais barato. Portanto, a 31 é a letra A. A 32 é bem tranquila, é só ler, não tem mistério. Olha só. Ele fala que no verão de 2019, uma árvore que nasceu, que foi plantada em 99, ou seja, uma árvore de 20 anos, tem 16 centímetros, só que é de raio, 16 centímetros de raio. Com 35 anos, quanto é que ela vai ter? É muito ruim para escrever, mas enfim. 20 vezes x é igual a 16 vezes 35. Quando você fizer isso aqui, bem, simplificando por 5 vai ficar 7, né? E simplificando por 5 aqui fica 4. Dividindo 16 por 4 dá 4, 4 vezes 7, 28. Só que 28 é o raio, ele quer o diâmetro. O diâmetro é 56, letra A. Muito bem. Essa 33 é uma questão trabalhosa. O procedimento depende, né? Tem gente que não vai conseguir. Mas o procedimento em si, ele não é tão complicado, não. O que é complicado são as contas. Você gasta um tempinho aqui fazendo conta, mas vamos lá. Olha o que ele fala. Ele fala que os moradores de uma cidade se reuniram, né, uma comunidade rural, para fazer um serviço. E na hora, 100 moradores pularam fora, né? 100 moradores não quiseram mais o serviço. Só que aí os que continuaram tiveram que pagar R$25 a mais. Essa questão é uma questão de sistema de equações. Vamos lá então fazer a questão. Gente, é o seguinte. 50 mil é o que vão pagar N moradores um certo valor V.
né? Vão pagar V reais N moradores. Então eles vão pagar, vai dar 50 mil. Só que 50 mil agora, num segundo momento, vai ser pago por N menos 100 moradores, porque 100 saíram. Só que os que ficaram vão pagar um valor 25 reais maior, né? Vão pagar 25 reais a mais. Pronto, você tem duas equações. A ideia aqui é desenvolver. N vezes V dá NV. N vezes 25, 25N. 100 vezes V, 100V. Menos 100 vezes 25, 2.500. Pronto. Agora preste atenção. NV, você já tem aqui NV, é 50 mil, né? Só que 50 mil, 50 mil. Tu vai poder simplificar esse com esse, sem problema nenhum. Prosseguindo, nós podemos colocar o V em evidência, né? Colocando um V em evidência aqui, isolando o V no caso, fica 50 mil sobre N. Porque no lugar desse V que está aqui, eu vou substituir por 50 sobre N. Aqui é zero, porque eu já simplifiquei os 50 mil. 25N menos 100 vezes 50 mil sobre N menos 2.500. Posso multiplicar por N dos dois lados. Aqui vai continuar zero. Multiplicando por N aqui fica 25N ao quadrado. Multiplicando por N, esse N de baixo sai. Aqui eu tenho 50 mil vezes 100, vai ficar 5 milhões. E aqui 2.500. Próximo passo, pessoal, é dividir todo mundo por 25. Aqui vai sair, vai ficar só o N ao quadrado. Não esqueça que aqui é N, tá? 2.500 dividido por 25 fica 100, então aqui vai ficar 100N. E o último termo, dividindo esse termo aqui por 25, é dividir por 5 duas vezes, né? Quando você dividir uma vez por 5, vai ficar 1 milhão. Deixa eu fazer a continha aqui que é melhor. 50 por 25 dá 2. 2 vezes 25, 25, para 50, nada. E põe aqui embaixo 5 zeros. 200 mil. Bem, agora tem que fazer a conta, né? Vamos fazer a conta. Aqui eu tenho menos 100 ao quadrado, né? Fazer aqui agora a equação de Bhaskara. Deu aqui um zoomzinho para ficar melhor. Pronto. Menos 100 ao quadrado vai dar 10 mil. Dá 100 mil, perdão. É 100 mil. Não, dá 10 mil sim, tô ficando doido. Tá. Aqui vai ficar 200 mil vezes 4, 800 mil. Tomar cuidado com a quantidade de zeros. 800 mil mais 10 mil fica 810 mil. Quem são as minhas raízes? Né? Não vou chamar de x, vou chamar de n, que é melhor. N' é menos b, né? Mas quem faz o papel do b aí é o 100. No caso, é o menos 100, na verdade. Então fica menos 100. Perdão. Fica menos 100. Mais a raiz quadrada de 81 mil. De 810 mil, perdão. Sobre 2 vezes quem acompanha o n ao quadrado, que é 1. Vai ficar 100. Tem 4 zeros, corta 2. A raiz de 81 é 9. Aqui vai ficar 900. E embaixo é 2. 10 mais 900 dá 1000. 1000 dividido por 2 dá 500. Pronto. 500, quem é? É o teu n. O outro ficaria 100 menos 900, que vai dar um número negativo. O número negativo nesse contexto não me interessa, porque o n é número de pessoas. Portanto, eram inicialmente 500 pessoas. Sendo assim, a correta é a letra D de dado. Marcar aqui no PDF. Eram 500 pessoas. A gente quer saber quantas haviam inicialmente. Ou seja, quantas haviam antes da desistência. Eram 100, ficaram 400. Essa 34, meus amigos, eu não vou nem fazer conta porque a resposta está na cara. Ele quer incorreta.
Claro que a incorreta é a letra B, olha. Jamais o gráfico da função y vai ser um segmento de reta. Isso aqui é uma função quadrática, portanto, obviamente é uma parábola. Não tem como ser segmento de reta, nem a pau. Essa questão 35 é bem interessante, porque no início eu pensei que ela estava incorreta, eu pensei que havia um erro nela, né? Eu estava sentindo falta de uma função quadrática aí, mas na verdade a função quadrática vai ser gerada a partir de um produto. Essa foi uma das poucas questões que eu não acertei na prova. Mas depois eu fui entender, né? Ele fala o seguinte, ele fala de uma cooperativa e tudo mais, ele vai contar uma história ali. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Sabe-se que para uma quantidade X de sacas vendidas, o lucro obtido por essa saca é menos 2x mais 1.400. Bem, então ele quer afirmar qual vai ser o lucro máximo, qual número de sacas vendidas para se obter um lucro máximo. Pessoal, é o seguinte, o lucro de X sacas vendidas é esse lucro aqui, ó. Vou até colocar um Lzinho para representar a função. Vai ficar menos 2x ao quadrado mais 1.400x. Não posso simplificar por 2 porque aqui do outro lado é de x, tá? Só poderia se fosse zero aí. Ele quer o número de sacas vendidas, então o que você vai fazer é o x do vértice. Não é o lucro máximo que ele quer. Se fosse o lucro máximo seria y do vértice. Ele quer o número de sacas para que se tenha o lucro máximo, né? O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 1.400, então é menos 1.400. Embaixo é duas vezes o a, mas o a é menos 2. Fica 1.400 sobre 4, que é precisamente 350. Pensei que havia erro nessa questão, mas na verdade não é que havia erro, eu não interpretei bem. Mas era essa a jogada. Portanto, a correta é a letra A. Não há erro nenhum, né? Ela está corretíssima. 350 sacas. Bem, a 36 é uma questão que no começo eu não entendi tão bem. Mas vamos lá, qual é a jogada? Pelo menos como foi que eu entendi, né? Deve ter uma forma melhor para resolver, mas eu vou falar a forma. Eu vou mostrar aqui uma forma para a gente resolver. A forma para resolver essa questão é a seguinte. Ele tem aqui uma quadra, ele vai cercar desse lado, ele vai cercar desse, ele vai cercar desse e vai montar aqui vai conseguir cercar junto com o muro, né? Então ele quer saber o seguinte, ele tem 220 metros de arame. Ele quer saber o seguinte, né? Qual será o maior valor possível de área cercada? Essa questão não era tão simples de elaborar. Mas quando ele fala em máximo, mínimo, a gente já pensa em função quadrática, né? De fato, a gente vai ter uma equação do segundo grau aí e vai dar para sair. A jogada para essa questão aí era a seguinte, pessoal. 220 é 2x mais y, né? De fato, 2x mais y, 220. Só tem um detalhe, a área que ele vai ter ali é uma área XY. A ideia seria a seguinte, vamos isolar o Y aqui, sem problema nenhum a gente pode isolar. Fica 220 menos 2x. E nós vamos substituir em cima desse camarada aqui, desse Y aí. Então fica x 220 menos 2x. Uma questão bem semelhante à anterior, inclusive, né? Era por aqui a saída, gente. Então você vai desenvolver. Quando você desenvolver, 220x menos 2x ao quadrado. Vamos voltar na pergunta. Ele quer o maior valor possível da área cercada. Então o que ele quer é o y do vértice, não é o x do vértice. Eu poderia tranquilamente, gente, calcular aqui o y do vértice, mas eu acho mais fácil calcular o x do vértice e substituir o x pelo x do vértice. Então vamos fazer o seguinte, calcula o x do vértice.
é menos B, então é menos 220, sobre 2A. Quando você fizer isso aí, vai ficar 220 sobre 4, que dá 55. 55. Então, bora substituir. Na verdade, vamos fazer uma coisa melhor. Você quer essa área aqui, né? Não precisa nem calcular o y do vértice. Simplesmente calcula agora o y por meio dessa equação aqui. Porque o que você quer é a área máxima. Bem, a área máxima vai ser dada através do x do vértice. Está aqui o x do vértice. 2 vezes 55, estou substituindo aqui o 55, tá? Mais y igual a 220. Vai ficar y igual a 220 menos 110. Y é igual a 110. Opa, já tenho o x e já tenho o y. Esses aqui são o x e y que vão me dar, né, a área máxima. Pronto, agora é só multiplicar 110 com 55. Eu vou calcular agora essa área. Eu já tenho o x, né? Quem é o x? O x é 55. E o y é 110. Quando você multiplicar isso aí, vai dar 6.050. 6.050 metros quadrados. A alternativa correta, a letra D de dado. A 37, só tem que tomar cuidado para uma coisa. Você pode notar bem aqui que esse pedaço aqui em escuro vai, digamos que, compensar esse pedaço em branco. Então, o que você tem que calcular é a semisfera. É o semicírculo, perdão, não é o círculo. Tomar esse cuidado, porque tem muita gente que calculou a área do círculo completa e esqueceu de dividir por 2. Se você não dividir por 2, vai dar 103,4, né? Mas quando você dividir por 2, vai dar isso aqui. Né? Usando πr ao quadrado, você chega lá. Mas tem que tomar esse cuidado, tá? A prova tem algumas dessas armadilhas. Aqui, pessoal, essa 38 é uma questão interessante também. É uma questão onde tem que se tomar um certo cuidado. Na verdade, eu diria que nem tanto, né? Ele fala o seguinte, né? Que você vai ter um terreno em forma de retângulo, com 200 de perímetro, né? Então, você tem 2x mais 2y igual a 200. Porque se é um retângulo, ele vai ter segmentos congruentes 2 a 2, né? Iguais. E o comprimento tem 20 metros a mais do que a sua largura. Então, y é igual a x mais 20. Não é difícil, pessoal. Substitui esse y por x mais 20. Vai ficar 2x mais 2 vezes x mais 20 igual a 200. Quando você fizer isso, vai ficar 4x. Aqui fica 200. Aqui vai ter um 40, né? Que vai passar para o outro lado, subtraindo. Fazendo isso aqui em cima, né? Vou puxar para cá. Ora, você tem 4x igual a 160. Então, x é 160 dividido por 4, que dá 40. O y é x mais 20. Então, se o x é 20, se o x é 40, perdão, o y é... Opa, peraí. Aqui. Então, se o x é 40, o y é 60. Onde é que tem 40, 60... letra D, né? 40, 60, e quando você multiplicar os dois, 2.400. Esse é o tipo de questão onde o elaborador não põe nem, digamos que, algo que dê para confundir, né? Essas questões aqui... Tem valores aí que, se você for verificar, o perímetro não vai dar 200 nunca, né? Então... Enfim, é esse o valor correto. Essa aqui não é difícil, essa aqui eu vou dar logo o caminho, né? Você vai multiplicar esses dois termos, que vão te dar a área do gramado do mangueirão. E depois você vai dividir esse termo por essa área que você vai obter. Vai dar um valor próximo de 9, tá? É a correta. Aqui uma regrinha de 3 de novo. A estaca tem 50 centímetros e a sombra que ela faz é de 15. A árvore faz uma sombra de 21. Qual é a altura da árvore? Fica 50 vezes 21 sobre 15. Dividindo por 5 dos dois, em cima e embaixo, vai ficar 10 vezes 21. E aqui vai ficar 3. 21 por 3 dá 7. Vai ficar 10 vezes 7.
que dá 70. Outra questão fácil. Essa aqui não é tão difícil também. A maioria das questões acessíveis, tá, pessoal? Inclusive o que ele quer nessa aqui é a incorreta, né? Ah, tá. Deixa eu destacar aqui que é 70, né? E aqui, o que você vai fazer? Bem, ele fala que a área de y é a metade da de x. Então, y é x sobre 2. E a área de y também é 1/3 da de z. Ora, quando você fizer isso aqui, você vai ver que 2y é x. Você vai ver que 3y é z. As dimensões são 6 por 12, então dá 72. O que dá 72? A área de x mais a área de y mais a área de z. 72. Colocando em evidência o x, vai ficar x. Ora, mas quem é o y? O y perdão. Não, faz o seguinte. Quem é o y? É x sobre 2, né? E quem é o z? O z... O z você pode dizer que é 3y igual a 72. Só que depois esse y você vai substituir pelo que tem... Quem é o y? O y é x sobre 2, né? O y é x sobre 2. Aqui vai ficar 2, tá? Vai ficar 6x deixa eu só ver uma coisa aqui. Y é x sobre 2, tá certo? E o y... a gente pode estabelecer uma relação para z. Na verdade, o z está aqui, é 3y. E o y a gente troca por x sobre 2. Acho que vai dar certo, sim. Creio que foi isso que eu fiz na hora da prova. Pronto, então vai ficar 3x igual a 72. X é igual a 24. Tá certo, é isso mesmo. X é igual a 24. Então essa aqui não é incorreta, essa aqui está correta. Y é a metade de x. Se o x é 24, então y é 12. Essa aqui também não está errada. A soma das três dá 72. Ficamos entre letra D e letra E. Se você considerar que o z mede 8, você vai chegar num absurdo, tá? Portanto, a correta é a letra E. No caso de diz, um dos lados de x mede 2. O lado de x que mede 2 é esse aqui. Apesar da figura não fazer parecer isso, mas quando você considerar essa informação, você vai chegar num contexto adequado. Olha, o x, por exemplo, só para ficar claro, o x você vai considerar que um dos lados dele mede 2, né? Bem, se um dos lados mede 2, o outro mede 12, porque é 24 a área dele, né? Tá, mas se aqui mede 2, aqui tem que medir 6 o todo, então aqui é 4, tá? E o z, nós já vimos que z é 1/3, y é 1/3 de z. Então, se aqui tem 12, para cá eu posso dar 3 e para cá vem 9. 4 vezes 9, 36. Aqui é 12. Aqui é 24. Certo? Sim, perdão. Aqui é 36, tá certo. 36, 24, 12. Encaixou. Ele falou que a área de y é metade da de x, de fato. Y é 12, x é 24. E que y é 1/3 de z. Z é 36, y é 12. Encaixou. Portanto, a D está correta, a E está errada. É a errada que ele quer na questão. É a incorreta que ele quer. Só pode ser a letra E.
né? Tem mais algumas pra gente fazer aqui, vamos terminar. Aqui, besteira essa questão, né? Besteira que eu falo porque eu sei, né? Mas na verdade, um cara que não sabe, ele fica doidinho. Completa aqui com 120. 120 e 30, então aqui vai bater também 30. Se aqui tem 374, aqui eu também tenho 374. O que ele está querendo? A altura da torre, né? Da Torre Eiffel. Pronto, então você faz o seguinte. Eu tenho aqui o ângulo de 60. Eu quero o oposto a 60. Quem é que te dá cateto oposto? É o seno. O seno de 60 te dá o cateto oposto, que é o que tu queres, sobre a hipotenusa 374. Vai ficar 374 sobre a raiz de 3 por 2. Quando você fizer essa continha aí, já vou adiantar o resultado aqui. 317,9. Tudo bem? Na sequência, vamos lá. A próxima diz o seguinte. Uma piscina semiolímpica foi construída com 25 de comprimento, 20 de largura, 2 de profundidade. Fazendo esse produto aí, você tem que essa piscina, ela tem exatamente 1000 metros cúbicos. Cuidado aqui era na hora da conversão, tá? Ele fala que uma residência comum com 4 pessoas consome em média 400 litros de água por dia. Você tem que converter isso aqui para litro. Quando você converter isso aí para litro, você vai ter 1 milhão de litros. Bem, mas se as pessoas consomem 400 litros por dia, tu vais ficar com 10.000 dividido por 4, 2.500. 2.500 residências vão ser abastecidas, né? Com essa. A questão 44, uma questão boazinha, né? Você tem que lembrar da inscrição da circunferência a inscrição, na verdade, do cubo na circunferência, né? O cubo está inscrito na circunferência. Lembre que a diagonal do cubo é o lado vezes a raiz de 3. A diagonal, pessoal, ele fala, olha, o raio é raiz de 3. Se o raio é raiz de 3, a diagonal coincide com o diâmetro da esfera, tá? A diagonal do cubo coincide com o diâmetro da esfera. Essa diagonal... Opa, não é 3, tá? Ora, se o raio da esfera é 3, então o diâmetro é 2 raiz de 3. Só que isso coincide com o diâmetro do cubo, e o diâmetro do cubo está aqui. Obviamente, o lado é 2. Se o lado é 2, o cubo não tem capacidade de 6 litros. A capacidade dele, na verdade, é 8. O volume da esfera é o dobro do volume do cubo. Não, não é. Dá para verificar facilmente isso. O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos? Não, toca em 8. Todos esses 8 aqui vão tocar, tá? Aqui parece que não está tocando, porque na verdade ele está tocando na extremidade de lá, né? Da esfera. De uma das extremidades lá do outro lado. A aresta do cubo vale 2 decímetros? Não, ela vale 2 decímetros. Não, tá certo, né? Não, a aresta do cubo não. Quem vale 2 decímetros... Não, tá certo. Essa aí é a correta, né? Essa aqui é a correta. A diagonal do cubo não mede 3. Isso aqui é uma armadilha, tá? A diagonal mede 2 raiz de 3. O volume da esfera é o dobro do volume do cubo? Não. Deixa eu justificar essa aqui, né? Por que ela está errada? Ora, o volume da esfera é 8. É 8 decímetros cúbicos. Quanto é o volume da esfera? Esse aqui é o volume do cubo, tá? O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Só que o r ao cubo, cara, por si só, o raio é raiz de 3, né? Enfim, para ser 8 isso aqui... Isso aí não vai ser 8, tá? Agora vamos fazer a conta aqui só para eu me certificar. Se você considerar... Vamos considerar que o π seja 3. Eu vou considerar 3 para o π. Esse r ao cubo, quem é o raio? O raio é a raiz de 3. Aqui, então, fica 3 raiz de 3, né?
Tu vai ter 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 3, 24. 24 por 3. Daria 8 se não fosse essa raiz de 3 aqui. E mesmo assim, deixa eu só colocar para cá para ficar mais fácil de visualizar. 4 terços de π, que eu vou considerar 3, e r ao cubo. R ao cubo é 3 raiz de 3, tá? Olha, se você pegar, por exemplo, aqui, simplifica aqui e aqui. Vai dar 12 aqui, né? 12 vezes a raiz de 3. 12 vezes raiz de 3 jamais é 8, então o volume não é o dobro. Na verdade, vai ter 12 raiz de 3. Para dar o dobro, teria que dar 16. Mas ao invés de raiz de 3, tinha que ter 1,5 aqui, né? Para dar o dobro. Então, tá errado. A alternativa correta é a letra E. A de baixo também, ele só está te exigindo um pouco de umas ideiazinhas aqui. Vou já mostrar como é que faz. A ideia aqui é a seguinte, né? Ele fala de 20 caixas com o mesmo formato retangular, de 120 por 0,8. Empilhados formam um paralelepípedo com esse volume aqui. Bem, então o volume é 1,2 vezes 0,8 vezes essa aresta que eu quero descobrir. Eu não sei quanto é. Só que o volume ele deu, né? 2,88. Meus queridos, quando você multiplicar esses dois aí, tu vai ter isso aqui. É 0,96, que eu já divido dos dois lados. Então esse x aí vai dar 4. Não, vai dar 3, né? Vai dar 3. 3 o quê? 3 metros. As 20 caixas formam 3 metros. Bem, 20 caixas para 3 metros. Não são 6, tá, gente? São 3 aqui. 20 caixas para 3 metros. Ele quer saber qual é a espessura de cada caixa. Bem, uma caixa vai dar quanto? Se você multiplicar cruzado e depois dividir, vai ficar 3 dividido por 20, que vai dar 0,15. Só que 15 é 0,15 metros. Quando você passar para centímetros, 15 centímetros. Ou seja, ele está explorando aqui a tua capacidade de fazer conversão de unidade. Letra A. Essa 46 é bem simplesinha, né? Só que tinha que lembrar de uma propriedade de potenciação. Deixa eu colocar ela aqui na outra tela, né? Vou jogar para o Paint. Tá. A jogada da 43 é a seguinte. Vou até colocar um laranja aqui. Olha qual é a jogada dela. 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30. Eu posso escrever isso aí da seguinte maneira. 5 elevado a 23, 2 elevado a 23, 2 elevado a sétima. 2 elevado a sétima dá 128. E aqui, mesma base, mesmo expoente, bases diferentes. Então você pode juntar e elevar a 23. Só que 5 vezes 2 é 10. O 128 tem 3 algarismos, cara. E esse número aqui tem 23 zeros. 23 zeros com mais esses 3 algarismos, 26 é a resposta correta. Questãozinha bem prática, né? Mas na hora que o cara tá na prova, ele tá tenso, ele muitas vezes nem lembra dessas coisas. Questão dos quadrados perfeitos. Essa aqui também era bem prática, né? Tu não vai calcular as raízes de cada um para verificar, não. Basta você lembrar isso aqui. Vamos voltar para a tabuada. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7 dá 49. Opa, toda vez que eu faço esse... Deixa eu achar aqui agora, né, que eu... Tá. Tá, continuando aqui. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81. 10 vezes 10 dá 100. Cara, olha a jogada aqui. É bem simples.
Termina em 1, termina em 4, em 9, em 6, em 5, em 6, em 9, em 4, em 1, em 0. Repara que nenhum deles termina em 7. Mas tem um aqui que ele diz que termina em 7, que é quadrado perfeito. Todos os números inteiros, quando eu quiser verificar o quadrado deles, eu vou me basear nessa tabela. Por exemplo, eu quero verificar quem é o número que é quadrado do 79. 9 vezes 9 dá 81. Eu não sei quanto é 79 ao quadrado, mas certamente termina em 1. Quanto é o quadrado de 1037? Eu não sei quanto é, mas quanto é 7 vezes 7? É 49. Então esse aqui vai terminar em 9. Note que o 9 está aqui, o 1 está aqui, o 4 está aqui, o 6 está aqui. O 7 não está. Não tem um que termine em 7. Então a correta é a C. Correta é a letra C. Essa 48 eu vou guardar, vou deixar para fazer no final, tudo bem? Porque é a questão que eu considerei mais difícil dessa prova. Essa 49 para mim vai ser anulada, ela não tem resposta. E tá uma coisa estranha, né? Porque tu não sabe se isso aqui é sinal de divisão ou se é de vezes. Tu não sabe se esse aqui é divisão ou vezes. Tu não sabe se isso é divisão ou subtração, né? Tu não sabe se isso aqui é subtração ou divisão. Tá tudo muito confuso. Mas quando eu fiz a conta disso aí, né? Eu fiz as contas considerando aqui em cima divisão, aqui embaixo subtração, aqui divisão, aqui subtração, aqui divisão. Considerando isso, as minhas contas deram aproximadamente 1,9. 1,9 está mais próximo de 2. O resultado não fala em aproximadamente e o gabarito oficial deu que é 1, né? Se fosse para dar alguém, tinha que ser o 2. Mas essa questão aí deve ser anulada, tudo bem? Vou fazer a 50, depois eu vou para a 48. A 50 é bem interessante, olha o que ele fala. Ele fala do IBGE, o Pará deve chegar a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que cada pessoa consuma 100 litros de água por dia. Então, 100 litros para um habitante. E para 9 milhões de habitantes? A hora que você fizer o produto, fizer uma regrinha de 3, vai ficar 9 vezes 10 a sexta vezes 100, que vai dar 10 a oitava. Portanto, 10 a oitava é o consumo diário. Muita gente procurou, cadê 9 vezes 10 a oitava? Consumo diário. Ele pergunta no final o consumo anual. Bastava você multiplicar isso aí com... Bastava você multiplicar este número aí com 365. 365 vezes 9, vamos fazer a conta aqui. Dá 45, vão 4... vai dar 58, vão 5, vai dar 32. Fica 3.285 vezes 10 a oitava. Mas, se eu colocar em notação científica, mete a vírgula bem aqui e aumenta 3 unidades aqui. A correta é a letra... É a letra E? Deixa eu só pegar o meu caderno aqui, porque eu tô pegando... Esse caderno aí é o caderno que disponibilizaram para mim no site, né? Mas me parece que é essa a resposta correta, sim, né? Eu vou medir água em litros, sim, essa aí é a resposta correta, né? 3,285 vezes 10 elevado a 11, mas é isso sim. E eu vou finalizar com a 48, que para mim foi a questão mais difícil de todas dessa prova. Vamos lá. Deixa eu só passar para o pente para eu ter uma mobilidade maior. Vou dar uma limpada bem aqui. E vamos fazer a questão. Olha o que essa questão... ele quer que você ache esses valores aí. Não adianta tu querer fazer na braba, né? Eu não consegui resolver essa questão na hora. Depois eu bolei a solução. Eu peguei uma dica e fiz a solução dela. Bem, você tem aqui em cima esse número... essa expressão, na verdade, né? Só que isso aí é uma diferença de quadrados, então você pode escrever isso da seguinte forma. X ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. É uma diferença de produto da soma pela diferença, tudo bem? Aqui embaixo, olha o que você tem. Você tem x ao cubo menos y ao cubo. Eu sempre confundo, mas eu vou escrever aqui. Vamos fazer aqui o esboço. Se eu não estiver enganado, esse cara aí é esse cara aqui. Tá? Aí, fazendo o chuveirinho, vai ficar x ao cubo, mais x ao quadrado y, mais xy ao quadrado,
menos x ao quadrado y, menos x y ao quadrado. E no final vai dar y ao cubo. Tá certo, é isso aí mesmo. Embaixo, então, eu tiro essa parcela e essa. Tudo bem? E eu vou escrever como isso aqui, ó. Tudo bem? Só que sobrou um cara, sobraram alguns termos aqui, né? Eu ainda não coloquei esses dois aqui. Então vou colocar no cantinho aqui. Tá. Agora, olha o que eu vou fazer. Vamos repetir aqui os de cima. Por enquanto eu não vou mexer com a galera de cima ainda. Embaixo você pode fazer o seguinte. Não mexe com esse primeiro produto aqui. Só que aqui a gente já pode começar a colocar termos em evidência. Eu vou colocar o x em evidência. Coloquei o x em evidência. Aqui fica menos xy mais y ao quadrado. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. O que eu vou fazer agora é colocar o y em evidência nessa parcela aí. Vamos colocar agora o y nessa parcela aí. Fica x menos y, x ao quadrado, mais xy mais y ao quadrado. Faltou fechar aqui o parêntese, né? Agora eu vou colocar o y em evidência. Vai ficar x. Só que esse y que vem aqui para fora, ele vem menos. E aí vai ficar... Já que esse y veio com menos, aqui fica x mesmo. Opa, perdão. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer um pouquinho aqui só para eu melhorar. Tira esse menos daqui, põe menos aqui. E aqui fora eu vou trocar o sinal também, vai ficar menos. Bom? Ok, sem bronca. Agora, eu vou colocar o y em evidência, então vai ficar menos xy. Sim, era isso que eu queria buscar. Aqui vai ficar x menos y. Pronto, eu já tenho um termo que eu vou poder colocar em evidência. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Estamos chegando onde a gente quer. Aqui vai ficar x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Esse camarada vai entrar com essa galera, porque esse aqui eu estou colocando em evidência, tá? Então vai ficar isso aqui, ó. E eu vou colocar em evidência x menos y. Pronto! Olha como a vida clareou, porque agora esse aqui vai simplificar com esse. E o que vai sobrar é isso aqui que eu já tenho aqui em cima. Então eu vou colocar em debaixo. Depois de simplificar esses dois que eu cortei em laranja, simplifica essa parcela com o que está dentro do parêntese. Pronto, vamos ficar só com isso aqui, ó. Vamos pedir mais uma vez auxílio para aquela propriedade, né, da diferença dos quadrados. Só que agora a parada já vai ficar bem mais enxuta, ó. E aí a gente vai poder cortar esse com esse. Sobraram apenas x e y. Ele deu na questão que o x é igual a 240, o y 241, que vai me dar 481. Não foi uma questão fácil, eu não consegui desenvolver, eu tentei mexer com essas coisas na hora, não consegui, mas aqui está a nossa correta letra A. Certo, pessoal? Então, uma prova que exigia atenção, né? Uma prova que a gente fala que é fácil porque a gente também já sabe as ideias, mas na hora realmente é uma carga de informações muito grande para o cérebro, né? Então tem que estar bem preparado, tem que ter conhecimento, tem muita coisa que você tem que ter conhecimento, conhecimentos que professores às vezes não têm um pleno domínio,
E você tem que ter um preparo bom mental, né, para não cansar muito, porque você também tem um tempo limitado para fazer as questões. Obrigado.